Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária. Sabem aqueles romances fofinhos, gostosos de ler, que a gente senta e não quer parar de fazer a leitura e que envolvem a gente no meio de uma atmosfera leve, gostosa, divertida? Pois é, hoje eu trago pra vocês 5 indicações de romances água com açúcar. Que eu vou indicar pra vocês é Namorado de Aluguel, da Casey West. Aqui a gente tem a história da Dia, que foi abandonada pelo namorado na noite do baile de formatura. Ele terminou com ela ali no estacionamento do baile e ela, desesperada porque ela não pode entrar no baile sozinha, as amigas dela vão achar que ela estava mentindo sobre a existência desse namorado. Ela acaba convidando então um desconhecido que tá ali no estacionamento pra ser o par dela e fingir que era o namorado dela. E aí o trato é que no final da noite ele termine com ela e tal, pra ela não precisar ficar sustentando a mentira por mais tempo. E eu adorei a leitura. Ele aqui não é só gostoso pelo romance que se desenvolve, mas principalmente pela evolução da protagonista e pelos aspectos que a autora vai abordar na trama, né? Falando sobre autoaceitação, autodescoberta, sobre enfrentamento de situações, sobre amizades, enfim. Mas a questão do romance também acaba sendo muito gostosa. Os diálogos travados aqui são muito divertidos e as personagens são muito encantadoras. Então essa química entre elas é muito gostosa da gente acompanhar e faz com que a gente dê altos suspiros durante a leitura. Dessa lista que eu selecionei, o livro que talvez penda um pouco mais pro lado do drama, digamos assim, seria A História de Nós Dois, da Dani Atkins. Mas ainda assim ele não é um drama, ele tem sim passagens tristes, mas como um todo a história é mais leve, também bastante envolvente, que também vai abordar diversas questões diferentes, desde amizade, traições, enfim. Aqui a gente tem a história da Emma, que na noite da despedida de solteira dela sofre um grave acidente com as amigas dela e é socorrida por um desconhecido que estava passando ali na estrada e quando vê o acidente vai para ajudar. Logo após o acidente, a vida dela vira dos pés à cabeça, porque muita coisa acontece. E nesse meio tempo ela passa também a fazer descobertas sobre aspectos ali da vida dela que ela nunca imaginou que descobriria. E para ajudar, ela acaba também se apaixonando por essa pessoa desconhecida, sendo que falta pouquíssimo tempo para o casamento dela. Então ela fica sem saber o que ela vai fazer. E como eu falei, eu gostei de como a autora conduziu aqui o romance, como ela conduziu a trama. Eu achei inicialmente que eu fosse ter um pé atrás maior com a história por essa questão dela estar apaixonada por duas pessoas, mas a autora também me surpreendeu nesse ponto, porque tem alguns outros detalhes que fazem com que o panorama seja um pouco diferente disso que a gente imagina. Então, eu gostei muito da leitura, gostei também de como ela colocou aqui alguns capítulos que estão situados no futuro, mas um futuro que a gente não sabe exatamente quando é, então a gente não sabe qual é a situação que está sendo descrita, e quando ela revela finalmente, deixou a história ainda mais linda, mais emocionante, enfim, recomendo muito a leitura para vocês. A próxima indicação eu acho que é a síntese do que seria um romance água com açúcar e é Álbum de Casamento, da Nora Roberts, o primeiro livro da série Quarteto de Noivas. Esse livro eu falo que é a síntese aqui do romance água com açúcar porque ele tem todos os elementos encantadores. Ele tem um romance apaixonante, ele tem questões também de evolução e amadurecimento da protagonista, a história como um todo é bastante leve, envolvente, sem contar que o cenário aqui é o cenário de casamentos, porque as 4 melhores amigas que são protagonistas, cada um de uns livros, elas são donas de uma empresa de casamento, então ter esse universo todo acaba sendo ainda mais mágico, mais romântico e apaixonante. E enfim, eu amei a leitura. O protagonista daqui, o mocinho, é um dos meus crushes literários, e então porque ele também é extremamente fofo e apaixonante. E enfim, tô muito curiosa pra continuar lendo a série porque eu realmente gostei muito desse daqui. Falando também em romance água com açúcar, eu não poderia deixar de citar um romance de época, porque os romances de época de modo geral costumam ser muito água com açúcar. E eu escolhi Um Amor Escandaloso, da Patricia Cabot, que é um dos meus favoritos da autora. Acho o livro muito divertido, muito gostoso de fazer a leitura. Aqui no caso a gente tem um marquês que acaba contratando a protagonista como governanta
porque ele precisa de uma tutora pra filha dele, que tá sendo uma adolescente, assim, que desafia bastante ele, só que ele acaba tendo que lidar com alguns problemas. Ele tem todo um escândalo envolvendo a história dele, e isso faz com que ele tenha uma fama não lá muito positiva, e ele acaba se sentindo muito atraído por essa governanta, só que ele não pode fazer nada com ela porque, primeiro, ela é uma governanta, segundo, ela é governanta contratada por ele, então não tem como ele lidar aí com essa atração que surge. Ela, por outro lado, também tem seus próprios problemas. Ela também se sente atraída por ele e ele é o tipo de homem que ela despreza, e ela tem todo um segredo envolvendo o passado dela que ela precisa manter escondido a todas as custas. E eu gostei muito de como a trama foi desenvolvida, de como os segredos vão sendo pouco a pouco revelados, de como essa atração entre eles é forte, faz com que a gente torça pelo casal, que a gente se divirta com as situações que acontecem, enfim. Uma leitura também que eu recomendo muito pra vocês. Como não poderia faltar aqui nessa categoria de romance Água com Açúcar, eu indico Fazendo Meu Filme, da Paula Pimenta, porque o livro gostoso de ser lido, gente. Eu só li até agora os 2 primeiros da série e os 2 foram extremamente encantadores. É muito gostoso você ver a paixão surgindo aqui na adolescência, então é um livro juvenil e é muito fofo a gente ver esse florescer da paixão, a gente se pega lembrando da nossa própria adolescência, as personagens são todas muito queridas. Além disso, a Fanny também está enfrentando diversas outras questões envolvendo ali a adolescência, então ela também tem um amadurecimento em decorrência e faz com que o livro seja assim, gostoso de ser lido, aquele que a gente não para de ler, que a gente saia suspirando e fazendo ótimas recordações da nossa própria adolescência. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu curtir para ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aproveite para se inscrever para acompanhar as próximas novidades. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos a todos, até